Olha só se não é a mais nova filha de vilã diretamente da Ilha dos Perdidos. Ai, gente, tem uma passadinha lá na Disney e ela fez essa obra de arte em mim digna de uma VK. E pra comemorar aqui o cabelinho toda vilãzinha, eu trouxe uma bomba pra vocês, que é o Diário da Mal. Vocês sabiam que além do livro de feitiços, a Mal tem um diário? Porque não fazia a mínima ideia disso até eu encontrar esse livrinho aqui. They say I'm trouble. E vocês sempre me perguntam, mas eu comprei esse livro na Amazon e eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Então bora lá descobrir tudo que a Mal escreveu no diário dela durante os acontecimentos de Descendentes 1. E olha, se prepara que você vai se encantar ainda mais na Mal depois de descobrir os pensamentos mais profundos dela. Então continua por aí e roda a vinheta. Oi pessoas e dragõezinhos roxos, beleza? Eu sou a Made, sejam bem-vindos ao Dirmade e mais um vídeo bombástico aqui de Descendentes pra vocês. Antes de a gente começar, não esquece do seu like, aperta muito o dedão pra cima, já deixa o like aí pro cabelinho que Disney fez em mim. E também não esquece de se inscrever e ativar o sininho se você caiu aqui de paraquedas pra você não perder os futuros vídeos de Descendentes aqui no canal, que vai ter muita coisa porque o casamento de Mal e Ben vem por aí, então já se inscreve pra você não perder nada disso. E a nossa pergunta de hoje é: você tem um diário? Me conta aqui nos comentários enquanto a gente abre aqui o da Mal e descobre os segredos mais profundos dela. E eu adorei essa fechadurazinha aqui do livro, ó, tem um imãzinho super legal, olha. E o Diário da Mal começa, obviamente, com ela se apresentando. Ela conta que é da Ilha dos Perdidos, onde os vilões dos contos de fadas e seus filhos foram banidos para sempre do reino de Aradon. E a primeira coisa que a gente descobre no diário dela é que ela amava aquele lugar mais do que tudo. Ela amava as ruas sujas, as janelas quebradas, e para ela e seus amigos a ilha era o lar doce lar deles. E uma coisa bem legal que a Mal conta aqui no diário é que ela passava a maior parte do tempo ao lado do Jay. Your worst nightmare can't take me home. Então ali no inicinho de Descendentes 1, ela era mais amiga do Jay do que da Ivy, e eu achei isso muito curioso de se descobrir. E ela conta que ela super se divertia com os roubos do Jay. Inclusive, a gente sabe que ela e a Ivy tinham uma tretazinha assim, já contei essa história aqui no canal pra vocês. Então é muito legal a gente saber que ela era mais próxima do Jay nesse inicinho. A vida da Mal era feliz na ilha e o que ela mais odiava era Aradon. Ela odiava o fato de Aradon estar cheio de princesinhas e príncipes que se achavam melhores do que todo mundo e que ela não via a hora da mãe dela botar o plano dela em ação de derrubar a barreira por uma vez por todas. Inclusive, a Mal diz que se a mãe dela era a maior e mais terrível vilã de todas, era o dever dela ser a segunda mais malvada. Tal mãe, tal filha. Essa é minha filhinha danada. E essa era a maior cobrança que a Mal tinha dentro da cabeça dela nesse inicinho de Descendentes 1. Ela tinha que ser tão terrível quanto a mãe dela. E eu tô achando isso incrível de conhecer mais dos pensamentos mais profundos da Mal. Quando eu tinha a sua idade, já amaldiçoava reinos inteiros. E agora, sabendo exatamente como a Mal se sentia em relação a Aradon, você já pode imaginar o quanto que ela ficou indignada quando a Malévola chegou e disse que ela e os amigos dela iriam pra Aradon. O quê? Inclusive, ela xinga horrores no diário dela. Ela, inclusive, quase escreve aqui um palavrão de todo tamanho. Ela diz que é sem chance dela e os amigos irem pra Aradon, não importa o quanto que a Malévola queira. Eu me recuso a ir pra uma escola entupida de princesinhas cor-de-rosa. E príncipes perfeitos. E entre eles, a Ivy era que tava mais animada com a ideia. Mas a Mal zomba que era só porque ela queria se casar com um príncipe pra ela se tornar uma princesa legítima. Sério, gente, a personalidade da Mal malvada em Descendentes 1 é tudo pra mim. Ela boazinha no 2 e no 3 é muito icônica, mas ela malvada é a própria perfeição. E aqui temos a parte do diário onde a Mal descobre o plano da Malévola de roubar a varinha da fada madrinha. E olha só que linda que é essa página, eu amei demais esse desenho aqui da varinha. E bom, a Mal conta que faziam 20 anos que a Malévola tinha sido banida para a Ilha dos Perdidos. Mas tudo poderia mudar com Mal e seus amigos em Aradon, e o resto do plano a gente já sabe, né?
E se recusar, fica de castigo pro resto da vida. O quê? Mãe? Mas uma coisa bem legal é que aqui no diário a Mal conta que a Malévola prometeu pra ela que as duas governariam tudo juntas. E ela jurou pra filha que aquilo não era só sobre ela. E né, a gente já sabe que Malévola estava mentindo. Mas naquele momento a gente percebe o quanto que a Mal foi enganada pela própria mãe. E nesse momento ela não fazia ideia disso. Porque a Malévola disse para sua filha que tudo aquilo era para libertar o verdadeiro poder que a Mal tinha dentro de si. Então temos aqui uma coisa inédita. A Malévola sabia que a Mal era muito poderosa. Talvez até por saber que a Mal era filha dela com o Hades. Ou seja, filha de uma fada extremamente poderosa e um deus. Então a filha dela com certeza seria a mais poderosa de todas, com essa combinação super poderosa. Mas o porém é que ali na Ilha dos Perdidos a Mal nunca poderia expandir esse poder, já que magia não funcionava na ilha. Então com certeza a Malévola sabia disso depois dessa falinha que a Mal escreveu aqui no diário dela, e eu achei isso muito genial. Não pisa na bola. Mas apesar de gostar dessa possibilidade de poder liberar todos os seus poderes, aqui no diário a Mal conta o desejo mais profundo dela. Ela às vezes só queria que a mãe dela parasse e fizesse algo normal, algo comum. Tá, tanto faz. Vence! Em vez de querer dominar o mundo, ela poderia só se divertir com a filha. Ou conversar sobre coisas normais, ou até mesmo perguntar como que foi o dia dela com os amigos. A Mal sentia como se a mãe dela não fosse nem sentir falta dela. Fazendo exatamente o que eu mandar. Eu adorei isso, da gente saber o que a Mal estava sentindo em cada momentinho do filme, e eu tô amando esse diário. Mas calma, que as fofocas estão só começando, que a gente tem fofoca do início ao fim aqui no diário da Mal. E agora tem uma página super legal do diário dela, que é uma lista que a Mal fez sobre como ser malvada, com dicas das lições da mãe dela. Então bora lá aprender como ser malvada com Malévola. Quero ensiná-la a única coisa que importa. Como ser eu. Não se preocupe com coisas pequenas, sempre pense grande. Como, por exemplo, dominação mundial ou enfeitiçar um reino inteiro. 2. Faça com os outros o que eles fazem com você. E não deixe as pessoas te maltratar. Gostei dessa dica. Vou aplicar pra minha vida, achei útil, Malévola. 3. Sempre busque vingança. Um convite sobre um evento é um ato de respeito. Se não te convidaram, busque vingança. E parece que a Malévola até hoje não superou aquele papo do batizado da Aurora, hein? Agora imagina se ela não é chamada pro casamento da própria filha. Precisamos muito da Malévola nesse casamento. Já quero ela chegando assim, ó, toda maravilhosa no casamento. E agora vem o momento, Mal e Ben se conhecendo pela primeira vez. E sabe o que a Mal pensou quando ela viu Ben se apresentando pra eles quando eles chegaram? É bom finalmente conhecer vocês. Sou Ben. Pois bem, ela disse que queria mais do que tudo revirar os seus olhos, mas ela se manteve plena porque ela tinha que fingir que estava feliz em estar ali. Tô falando, gente, Mal malvada é maravilhosa demais. Né, Benibu? Porém, algo nos grandes olhos de Corsa do Ben, sim, a Mal escreveu isso no diário, fazia ela sentir que ele realmente era um cara bacana, mesmo sendo filho do Fera. E claro, não podemos esquecer do momento da Mal conhecendo a Audrey. E eu tava morrendo de curiosidade em ler essa parte no diário. Príncipe. Benjamin. Logo será rei. E a Mal conta no diário que a Audrey era a pior de todas. E o principal de tudo, a Mal morreu de raiva em ver a Audrey zombando da cara da Ivy por ela não ser uma princesa legítima, que assim era um gatilho bem forte pra Ivy. A Rainha Má não tem status real aqui. E você também não. E a Mal comenta que agora ela entende por que a Malévola enfeitiçou a Aurora. Porque ela queria fazer a mesma coisa com a Audrey naquele momento. Seria maravilhoso, gente. Eu passaria um belo de um plano pra Malzinha. Essa é Audrey. Princesa, Audrey.
E agora vamos para alguns comentários da Mal sobre Aradon. E a primeira coisa que ela diz é que ela ia ficar doente, porque o quarto dela no dormitório parecia ter sido decorado pelo decorador da Cinderela. Porque pensa numa coisa pomposa e cor-de-rosa. Esse lugar é muito... Pois é, né? Ele é muito nojento. E ela nem sabia como ela ia aguentar ficar tanto tempo em Aradon, porque só com 10 minutos ela já se sentia enojada com tanta alegria. E assim, né, mal sabia ela que se tornaria a rainha de Aradon, né? Tadinha, gente, tadinha. E outro momentinho super legal do diário é quando a galera vai lá no Museu de Artefatos de Aradon. E aquele momentinho foi a primeira vez que a Mal usou magia. Fure o dedo bem profundo, que ele durma num segundo. E a gente não pensa muito nisso quando a gente vê essa ceninha. Mas a Mal diz que aquele momento foi muito especial para ela, porque foi a primeira vez que ela usou o livro de feitiços da mãe. E foi melhor do que ela imaginava. Naquele momentinho ela se sentiu poderosa pela primeira vez. E outra parte bem legal é aquele momentinho que a estátua da Malévola canta pra Mal. Porque aquilo representa o quanto que a Mal era assombrada pelas palavras da mãe dela. No diário, ela conta que quando ela olhava para a estátua, ela só conseguia ouvir ela falando para a filha ser má como ela. E ela sentia que isso era tudo que definia ela, ser má. E ela diz que ela queria ser mais do que só malvada. Tipo a Ivy, que era uma grande estilista, ou Carlos, que super manjava de tecnologia. Ela não queria ser só malvada. No fundo do coração dela, ela só sentia que seria importante se fosse má, porque foi assim que a Malévola criou ela. E é muito triste saber disso, né? Mas eu tô amando o quanto que o diário tá mostrando mais a fundo dos sentimentos da Mal. E bom, sabe esse momentinho aqui? Devia considerar levar esse talento do armário pra aula de artes. Eu posso te inscrever? Nessa hora, a Mal só conseguia pensar em quanto que o Ben não parecia ser real de tão perfeitinho que ele era. Porque em vez dele xingar ela por ela ter vandalizado o armário da escola, ele a elogiou. E sim, nesse momento o coração da Mal começou a se amolecer. Já uma parte do diário que me fez rir muito foi a Mal falando do Chad. Na verdade, detonando ele. Ela diz que era doloroso de assistir a Ivy apaixonada por ele, porque ele era o mais puro idiota de todos. E a Ivy ainda estava fazendo o dever de casa dele e a Mal não aguentava ver isso. Porque a Ivy era a pessoa mais inteligente que ela já conheceu na vida. Mas por toda a insegurança que a Rainha Má jogou em cima dela com aquela pressão de que ela tinha que ser perfeita, ela era muito insegura e continuava usando o espelho mágico para roubar nas provas lá da escola. E ela não precisava disso, nem de roubar, nem de príncipe nenhum. E a Mal desejava mais do que tudo que a Ivy percebesse aquilo logo, que ela não precisava de nada disso. E gente, conhecer que os pensamentos da Mal tá me fazendo ficar ainda mais encantadinha por ela. E olha que eu já achava que eu era 100% encantada por ela. Nem sabia que era possível se encantar mais. Mas tem um momentinho aqui do diário que nós temos a Mal invejosa em ação. Porque ela diz que ela não tava achando legal todo mundo se adaptando em Aradon. Tipo a Ivy lá toda princesinha, o Jay todo maravilhoso no time de futebol, e o Carlos que tinha até perdido o medo de cachorro e tava melhor amigo de um cachorro chamado Dude. A Mal tava indignada com tudo isso. E ela até zomba escrevendo no diário: melhores amigos para nunca. Vazou aqui a meidinha criança brava xingando a coleguinha no diário dela. Tem gente que tá de mau humor. Minha mãe tá contando comigo. Não posso deixar ela na mão. Mas bom, não demora muito pra Mal se encaixar também e fazer o feitiço pro Ben ficar apaixonado. E a Mal descreve esse momento como humilhante. Isso mesmo, humilhante. Mal, você sempre teve esse reflexo dourado nos olhos? Porque ela achava ridículo o Ben todo apaixonado por ela, se declarando assim aos 4 ventos. E ela quis morrer quando o Ben mostrou o amor dele pra todo mundo naquele jogo de futebol. Mas de acordo com a Mal, valeu 100% a pena depois que ela viu a cara da Audrey 100% indignada. Não preciso da sua companhia. E agora vamos pro momentinho mais fofo desse filme. Pela primeira vez eu entendo qual é a diferença entre bela e linda.
E a Mal conta em seu diário que ela se lembra de cada pequeno segundo daquele encontro. A garota não queria admitir, mas já estava aqui perdidamente apaixonada. Ela escreve no diário que não queria sentir nada, mas naquele momento, olhando nos olhos do Ben, ela acreditava nele. Ela merecia a chance de ser boa. Eu não sei o que é o amor. Pode deixar, eu te ensino. Inclusive, essa fala do Ben foi tão marcante pra Mal que ela até escreveu no diário dela. E foi muito marcante pra ela porque ela nunca soube o que era o amor, nem mesmo da mãe dela. Ela queria que o Ben estivesse certo e que ele pudesse ensiná-la a amar. E é muito mais fofo quando a gente sabe que nesse momentinho o Ben não estava mais enfeitiçado e que tudo aquilo foi dito de coração pra Mal. Só que naquele momento e no diário, a Mal nem imaginava isso. Ela só diz que parecia muito real aquele amor. Só que assim, não podia ser real porque na cabeça da Mal ele estava enfeitiçado. E mal sabia ela que era tudo de coração. Você me ama? A realidade é que a Mal, depois daquilo, ficou apaixonada de vez no Ben. E ela até fez uma página pra ele no diário dela. Olha só que fofinho. Já que é ela tentando esquecer e não pensar nele. E outro momentinho super emocionante no diário é quando a Mal percebe que o certo a se fazer é deixar o Ben livre e romper o feitiço lá da paixão. E essa foi uma baita prova de amor, porque ela já estava apaixonada por ele e tinha que o deixar partir para ele não sofrer. Ela jamais seria a pessoa perfeita para ele porque ela era má e o Ben merecia a pessoa melhor. Maior prova de amor, sim, gente. Essa Mal é muito fofinha. Esse casalzinho, né? Esse casalzinho é muito pichuchuxo. E quando ela deu o bolinho pro Ben, ela se sentia mais ansiosa do que gostaria de admitir. Ela podia ver que assim que o efeito do feitiço passasse, ele ia xingar ela horrores, ia chamar a Audrey pra assumir o lugar dela na carruagem. Mas nada aconteceu. Você sabia? Que tinha me enfeitiçado? É, eu sabia. Isso fez a Mal se apaixonar ainda mais pelo Ben, porque ela percebeu que tudo que aconteceu no lago e depois do encontro foi tudo real, assim como ela queria que fosse. Mas a Mal sabia que o Ben não era como ela, ele não sabia como era crescer com vilões, nem crescer na Ilha dos Perdidos. Eles eram muito diferentes. E ela só mudou de ideia de vez quando ela ouviu essa frase. Você é boa. Como é que sabe disso? Por quê? Porque eu tô ouvindo o meu coração. A Mal diz no diário dela que nesse momento ela sentiu como se tivesse um caroço na garganta dela e ela teve que segurar para não se cair em lágrimas. Porque o Ben fazia ela ouvir o próprio coração. E naquele momento, com o Ben olhando para ela com olhos tão doces e gentis, ela podia ouvir o seu coração mais forte do que nunca. E ela até escreve no diário dela bem grande: eu quero ouvir o meu coração e eu quero ser boa. Aff, gente, conhecer o coração da Mal é fofinho demais. Eu tô amando esse diário. E bom, quando a Malévola apareceu lá em Auradon, a Mal terminou de perceber toda a verdade. Ela esteve dormindo esse tempo todo. A mãe dela nunca tinha se importado com quem ela era ou o que ela queria. Como é que ela tinha coragem de dizer pra filha que ela não merecia ser amada? Você não tem espaço para o amor na sua vida! Naquele momento, a Mal percebeu o quanto que aquilo era cruel. O quanto que ela merecia ter a sua própria vida. E isso é lindo demais, gente. A gente vê isso acontecendo ali silenciosamente na cena, mas aqui no diário a gente finalmente tem os pensamentos mais profundos da Mal e a gente entende realmente o que ela estava sentindo naquele momento. E agora uma coisa inédita que a Mal escreve aqui no diário dela é que ela deveria se sentir feliz por ter derrotado a sua mãe, mas ver ela daquele jeito tão pequena não era fácil para Mal, porque apesar de tudo, a Malévola era a mãe dela, quem cuidou dela à sua maneira a vida toda. E não era fácil para Mal escrever ou lembrar daquele momento em que ela transformou a sua mãe no lagarto. Ou seja, esse momento é muito triste para Mal, e aqui a gente sabe o quanto que é profundo para ela falar sobre isso. Ela encolheu do tamanho do amor em seu coração. Porque no fim, aqui no diário, a gente percebe que ela só queria ser amada pela mãe. Você aprendeu a amar. Ela também pode.
Mas alinhada ao lado de Ben e seus amigos, ela se sentia feliz pela primeira vez. E olha só que piquetucha essa página, que ela escreveu amor de todo tamanho e o nome dela e do Ben aqui no cantinho da página. Muito bonitinho esses dois. E agora, revendo o início desse romance aqui com o Diário de Descendentes 1, me deixou ainda mais ansiosa em ver o casamento que tá chegando. Porque é o casal mais fofo do mundo, sim, e esse diário me deixa aqui morrendo de ansiedade pra ver logo esse casamento. E assim finalizamos o Diário da Mal sobre os acontecimentos de Descendentes 1. Se eu não me engano, não existem outros diários da Mal, esse daqui do primeiro filme é o único, mas se encaixar outros livrinhos legais de Descendentes, eu trago aqui pra vocês. Então não esqueça do seu like, aperta muito o dedão pra cima pra valorizar aqui meu trabalho, e também não esquece de se inscrever e ativar o sininho se você caiu aqui de paraquedas. E é isso, gente, um beijão pra vocês e tchau!